Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô tentando ficar bem, eu juro pra vocês, eu tô tentando, tô tentando. Ai, ai, gente, mas eu preciso de vocês pra me ficar bem. Se antes eu fazia de implicância na zoeira, agora é sério, muito sério, mais do que sério, entendeu? Agora o bagulho tá feio, o couro tá comendo, entendeu? Eu preciso de no mínimo 1.000 inscritos pra tentar monetizar esse canal. A gente tem 10. Então, conto com vocês, meus amigos que gostam de história, para proliferar a história, a palavra da coruja, tá bom? Então é isso, deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito. Deixe seu comentário também aí, tá bom? Beijo. Na minha vida passada, eu era a garota patética que seguia o garoto de ouro por todos os lados como um cachorro abandonado. No dia em que morri, em um quarto de hospital estéril, vítima de um câncer terminal, ele estava ocupado tendo o casamento do século com sua namorada do ensino médio. Agora, tendo recebido uma segunda chance na vida, voltei exatamente ao momento em que deveria me declarar para ele, sob os olhares atentos de toda a cafeteria. Eu passei direto pelo garoto de ouro e bati minha carta de amor na mesa do rebelde mais notório da escola. O delinquente de cabelos prateados despertou do cochilo, piscando, encarando o envelope coberto de corações desenhados à mão. O que é isso? E para você? Papel de rascunho? A sala inteira caiu em um silêncio ensurdecedor. O garoto de cabelo prateado bagunçado ergueu lentamente o olhar, revelando um rosto que era puro problema sem filtro, olhos afiados, nariz bem definido e um único brinco de argola prateada brilhando na orelha direita. Ele era perigosamente atraente. Ouvi várias respirações presas ao meu redor. Não sabia dizer se era admiração ou medo. Eu me lembrava dele. Jackson Miller. Diziam que se você escolhesse 3 prédios aleatórios do campus, a família dele teria doado pelo menos um. Chamavam-no de príncipe da colina, mas, na maioria das vezes, as pessoas simplesmente ficavam fora do caminho dele. Um cara ali perto brincou. Caramba, Jax, parece que as flores estão florescendo no seu jardim hoje. Quem é a admiradora secreta? Jackson mandou ele calar a boca com uma voz preguiçosa e irritada. Então se virou para mim. O que você quer? Eu disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quero sentar ao seu lado. Algum problema? Mais suspiros. Dessa vez, definitivamente choque. Jackson apoiou a cabeça na mão, com um meio sorriso provocador nos lábios. Eu não divido lugar. O que te faz pensar que você é especial? Nós nos encaramos. Nenhum de nós piscou. Cerrei os dentes. Eu não tinha outra escolha naquela turma avançada. Só restavam 2 lugares. Se eu não sentasse com Jackson, seria obrigada a sentar com Caleb Reed. E sentar com Caleb era uma sentença de morte para minha alma. Eu joguei minha mochila na cadeira ao lado de Jackson e me sentei, recusando-me a sair. A testa de Jackson se franziu de irritação. Ele parecia prestes a me jogar para fora da sala. Eu te disse. Antes que ele terminasse, enfiei a mão debaixo da mesa e agarrei a perna dele para impedir que se levantasse. Jackson congelou. O corpo inteiro dele ficou rígido. Inclinei-me e sussurrei baixo o suficiente para que só nós 2 ouvíssemos. Por favor, só me deixa sentar aqui. Se eu sentar com o Caleb, eu morro. Você não faz ideia, ele é totalmente estranho quando ninguém está olhando. Fica rastejando no chão como um esquisito. Ouvi dizer que ele rouba roupas das garotas. Estou desesperada, por favor. Desculpa, Caleb. Você não pode me ouvir mesmo. E mesmo que pudesse, você merece. Fui ficando mais dramática conforme falava, e a cada frase apertava mais. A expressão de Jackson escureceu. O sorriso provocador desapareceu completamente. No final, o rosto dele parecia uma tempestade prestes a cair. Ele soltou uma única palavra entre os dentes. Tá. Fiquei confusa com a mudança repentina. Ele parecia um homem encurralado por um chantagista. Espera, a perna dele parecia um pouco fina e estranhamente macia. Você vai parar de apertar minha mão algum dia? Jackson finalmente explodiu, a voz tensa. Eu puxei a mão de volta num pulo. Meu Deus, aquilo não era a perna dele. Eu tinha acabado de agarrar o príncipe da colina, em um lugar muito, muito errado. Depois das aulas, Caleb Reed me encurralou na escada. O que foi aquilo com o Jackson Miller hoje? Eu não queria desperdiçar nem um segundo com ele. E não é da sua conta. Caleb recuou levemente, claramente não esperando que eu respondesse assim.
Ele bloqueou meu caminho com o braço. Chloe, o Jackson não é o tipo de cara com quem se brinca. Por que você daria uma carta de amor para ele? Só de lembrar de tudo que tinha acontecido, meu sangue começou a ferver. Com quem eu brinco é problema meu. O que isso tem a ver com você? Ele é problema. Mesmo que seja, ainda é melhor do que alguém que fica iludindo os outros, alguém que não diz sim, mas também não deixa ir. Se na minha vida passada Caleb não tivesse me dado esperança sempre que eu estava prestes a seguir em frente, eu não teria desperdiçado minha juventude com ele. O rosto de Caleb empalideceu. E Chloe, o que você quer dizer com isso? Cruzei os braços e me aproximei. Quero dizer que estou te insultando. Não dá para perceber? Caleb parecia prestes a explodir, mas eu já tinha terminado com aquilo. Vi Jackson andando não muito longe e acenei freneticamente. Jax! Aqui! Sob o olhar de todo mundo, Caleb foi obrigado a baixar o braço. Ele se inclinou e sussurrou. É Chloe, estou decepcionado com você. Eu sorri para Jackson enquanto dizia para Caleb. Sammy. Quando cheguei ao lado de Jackson, senti um leve cheiro de tabaco. Ele tinha acabado de fumar. Jackson soltou um som indiferente e colocou a mão na minha testa, me empurrando alguns passos para trás. Fumaça passiva faz mal, disse ele, com a voz rouca. Afasta. Lembrei que na minha vida passada, Jackson tinha se transferido depois de apenas um semestre. Diziam que a saúde dele tinha piorado. Agindo por impulso, falei. Fumar também faz mal para você. Você pode parar? Olhei para ele, esperando uma resposta. Um dos amigos dele não conseguiu segurar a risada. Caramba, Jax, você nem conquistou ela ainda e ela já tá agindo como esposa. Percebi então o quanto aquilo soava estranho. Jackson não sabia nada sobre meu passado. Quer dizer, você poderia fumar menos, tentei corrigir. Tá bom, dissemos ao mesmo tempo. Pesquei, confusa. Jackson limpou a garganta, desviando o olhar. Eu vou parar. Fiquei completamente surpresa. O maior rebelde da escola. Era tão fácil assim de convencer? Na minha vida passada eu não sabia que Caleb gostava de mim. Sentei ao lado dele achando que tinha sorte. Não percebi que aquele lugar era da Sarah. Não é à toa que Caleb me odiava. Não é à toa que ele pegou minha carta e disse, a papel de rascunho, valeu. Nesta vida Sarah sentou ao lado dele. Mas estranhamente Caleb não parecia feliz. Ele continuava me encurralando sempre que podia. Distância realmente faz o coração sentir mais falta. Para evitar Caleb, eu me agarrei ao Jackson. Passei a segui-lo para todo lado. Chegou ao ponto de os amigos dele começarem a me provocar na porta do vestiário masculino. Ei Chloe, veio acompanhar o Jax até o banheiro de novo? Um deles riu. Não consegue ficar um segundo longe, né? Jackson saiu do vestiário com um palito de pirulito de morango na boca. Desde que prometeu parar de fumar, não tinha mais encostado em cigarro, só comprava pirulitos em quantidade. Ele enfiou as mãos nos bolsos e olhou para mim. Vamos, pequena sombra. Corei. Não me chama assim. Jackson se inclinou e sorriu. Sabe como a escola te chama? Minha noivinha. Porque você me segue como se eu fosse a única pessoa na Terra. Só estou me escondendo do Caleb, eu quis gritar. Jackson tirou um pirulito do bolso, desembrulhou e levou até meus lábios. Abre. Mordi o lábio, desconfiada, mas abri a boca. O gosto doce de morango preencheu meus sentidos. Por que de repente? Antes que eu terminasse, Jackson já tinha se virado e começado a andar em direção à sala. Vi a sombra de Caleb dobrando a esquina e imediatamente corri atrás de Jackson. Espera por mim. Alguns dias depois, Caleb me bloqueou novamente na escada. Ele tentou me parar com uma pilha de cadernos. E esses são meus resumos para as provas. Você não vai passar sem eles. Eu nem toquei nos cadernos. Apenas olhei para ele com desprezo. Na minha vida passada, eu implorei por aquelas anotações. Ele disse, você só entrou nesse curso por sorte. Para que se esforçar agora? Agora eu evitava ele como uma praga, e ele estava praticamente enfiando os cadernos em mim. Soltei uma risada. Caleb, quem te deu o direito de me desprezar? Eu não quero isso. Ele tentou forçar os cadernos nos meus braços. Dei um passo para trás para evitar, esquecendo que estava na beira da escada. Senti o vazio sob meus pés. Pá! Mas a dor não veio. Eu caí contra um peito que cheirava a morango. Aug, quanto tempo você pretende ficar aí deitada? Olhei para cima. Jackson. Eu tinha derrubado ele no chão. O barulho alto tinha sido as costas dele batendo no concreto. Eu sinto muito. Jackson se levantou, massageando o pescoço, e olhou para Caleb. Cai fora. Caleb foi embora sem dizer uma palavra. Ele não ousava enfrentar Jackson. Jackson ficou em silêncio depois que ele saiu. Entrei em pânico.
Vamos voltar para a sala. Ele não para de me seguir. Eu sei, Jackson interrompeu. Então apontou para a própria perna. Você pode me ajudar a ir até a enfermaria? Acho que torci alguma coisa. No fim, acabei praticamente carregando Jackson escada abaixo. Então, ele disse apoiado em mim, então você está mesmo me seguindo para fazer raiva nele? Ele significa tanto assim para você? Mais uma palavra e eu te jogo escada abaixo. O tornozelo de Jackson realmente tinha se machucado por causa disso. Então eu me tornei a assistente pessoal dele. Pegava água, trazia comida, até consegui dispensa para nós dois na aula de educação física. Ele disse que precisava de alguém para fazer companhia. Na sala silenciosa, Luke olhou para a pilha de lanches e frutas na mesa de Jackson. Cara, queria ser eu machucado. Jackson mordeu uma maçã com um ar satisfeito. Seu colega de lugar é tão bom quanto o meu? Lembrei dos rumores. A família de Jackson era rica, mas seus pais... Meu coração apertou. Sem pensar, falei. Eu posso ir cuidar de você na sua casa. Jackson e Luke congelaram ao mesmo tempo. Beleza, Jackson cortou qualquer reação, olhando para mim com um sorriso preguiçoso. Você que disse. Sem voltar atrás. A viagem até a casa de Jackson foi sufocantemente silenciosa, exceto pelo som constante do motor do sedã preto que veio nos buscar. Jackson estava sentado com a perna machucada esticada, os olhos fechados, o rosto mais pálido do que o normal. Quando o carro parou, eu entendi por que o chamavam de príncipe. Aquilo não era uma casa. Era uma fortaleza de vidro e aço, erguida no ponto mais alto da cidade, isolada e fria. Bem-vinda ao mausoléu, Jackson murmurou, mancando para fora do carro antes mesmo que o motorista pudesse ajudá-lo. Eu segui para dentro. Era impecável, moderno e completamente sem vida. Não havia fotos de família, nenhum calor, apenas móveis caros que pareciam nunca ter sido usados. Onde estão seus pais? Perguntei, minha voz ecoando pelo enorme saguão. Europa, ou talvez Ásia. Parei de acompanhar os voos faz anos, respondeu ele, se jogando em um sofá cinza. Ele fez um gesto vago em direção à cozinha. Tem água na geladeira. Fica à vontade, esposa. Ignorei a provocação e fui até a cozinha. Estava abastecida, mas só com besteiras, refrigerantes, energéticos e aquela quantidade absurda de pirulitos de morango. Coloquei a cabeça para fora da cozinha e o repreendi. Você não pode viver só de açúcar. Posso sim. Encontrei alguns ovos e espinafre e fiz uma omelete simples. Quando levei até ele, Jackson olhou para o prato como se fosse um objeto alienígena. Comida de verdade? Ele ergueu uma sobrancelha. Você está levando esse papel a sério mesmo. E cala a boca e come. Ele deu uma mordida, mastigou devagar e ficou em silêncio. Terminou tudo sem dizer uma palavra. Quando levantou o olhar, o brilho provocador nos olhos tinha desaparecido. No lugar, havia algo mais suave, algo que fez meu peito apertar. Obrigado, murmurou. Eu vou ao banheiro, falei, precisando escapar da intensidade do olhar dele. No corredor, segunda porta à esquerda. Dentro do banheiro, o luxo continuava, bancada de mármore e detalhes dourados. Mas meus olhos foram direto para a lixeira. Ela não estava vazia. Havia frascos de remédio. Peguei um. Digoxina, beta-bloqueadores. Meu coração parou. Na minha vida passada eu fui paciente com câncer. Eu conhecia medicamentos. Aquilo era para insuficiência cardíaca. Insuficiência grave. Os rumores sobre a saúde dele não eram rumores. Jackson Miller estava morrendo. Agarrei a pia, encarando meu reflexo. Na minha vida passada, ele se transferiu e desapareceu. Ele deve ter ido embora para morrer sozinho, ou para uma cirurgia que não deu certo. Voltei para a sala. Jackson tinha adormecido. A cabeça inclinada para trás, o pescoço exposto. Ele parecia em paz, mas a respiração era superficial. Sentei no chão ao lado dele, observando o sobe e desce do peito. Eu não vou deixar você ir, sussurrei para o garoto adormecido. Eu ganhei uma segunda chance, você também vai ganhar. Na semana seguinte, a escola virou um campo de batalha. Rumores se espalharam de que eu tinha ido para casa com Jackson. O apelido de noivinha pegou de vez, mas agora as pessoas me olhavam com inveja, não com pena. Exceto Caleb Reed. Caleb parecia não dormir há dias. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e a fachada perfeita de garoto de ouro estava começando a desmoronar. Sarah Bennett, sua alma gêmea da minha vida passada, tentava falar com ele perto dos armários, mas ele a ignorava. Os olhos dele percorriam o corredor até pararem em mim. Eu estava no meu armário, trocando livros quando uma mão bateu a porta de metal com força. Precisamos conversar, Caleb sibilou. Nem pisquei. Estou ocupada. Ocupada com o quê?
Brincando de enfermeira daquele delinquente? A voz dele estava alta. As pessoas começaram a parar para assistir. Chloe, acorda. Você está fazendo isso para me provocar. Está funcionando, tá? Você ganhou. Agora para com essa farsa. Eu ri. Um riso frio, seco. Você acha que o mundo gira em torno de você, não é? Eu não estou jogando, Caleb. Eu só encontrei alguém melhor. Melhor? Caleb zombou segurando meu braço. Ele é um caso perdido, Chloe. Vai largar a escola ou morrer antes dos 20. Todo mundo sabe que ele é doente. Solta ela. A voz era baixa, preguiçosa e perigosa. Jackson surgiu no meio da multidão. Ele não estava mais usando apoio, mas ainda favorecia a perna esquerda. Parou bem na frente de Caleb, sendo um pouco mais alto que ele. Jax, Caleb rosnou soltando meu braço. Só estava dizendo que a Chloe merece coisa melhor do que um caso de caridade. Jackson não se irritou, não gritou, apenas sorriu, tirou um pirulito de morango da boca. Engraçado, disse, arrastando as palavras, ela parece gostar do caso de caridade. Ele deu de ombros. E diferente de você, Reed, eu não preciso implorar por atenção. Você acha que ela gosta de você? Caleb riu, enfiou a mão no bolso e puxou um papel amassado. Minha carta. A mesma que eu tinha batido na mesa do Jackson semanas atrás. Ela escreveu isso para mim, anunciou para todo mundo. Ela mesma me disse semanas atrás. Só deu para você por impulso. Lê aí, Jackson. É tudo sobre como ela me ama desde o primeiro ano. O corredor ficou em silêncio. Era isso. A humilhação. Se Jackson lesse, ele saberia que não era para ele. Jackson pegou o papel. Olhou. Depois olhou para mim. Prendi a respiração. Minhas mãos tremiam. Ele não leu. Apenas amassou o papel na mão, tirou um isqueiro do bolso e acendeu. O que você está fazendo? Caleb gritou. Queimando lixo, respondeu Jackson calmamente, observando o fogo consumir o papel. Ele deixou a bola em chamas cair no chão e apagou com o pé. Não me importa para quem ela escreveu, disse, encarando Caleb, é porque agora ela está comigo. A voz dele ficou mais fria. E se você encostar nela de novo, eu não vou queimar só uma carta. Ele deu um passo à frente. Vou queimar sua reputação, seu histórico, e esse futuro universitário que você tanto quer. Um leve sorriso surgiu. Minha família construiu essa escola, Reed. Não me faça lembrar de quem é o dono do chão que você pisa. Então ele se virou para mim, e a expressão mudou completamente. Vamos. O ar aqui está podre. Ele passou o braço pelos meus ombros, e saímos dali, deixando Caleb sozinho, em pé sobre as cinzas do próprio orgulho. As semanas passaram rápido. As estações mudaram do ar fresco do outono para o frio intenso do inverno. Eu me tornei a sombra de Jackson, mas ele também se tornou a minha âncora. Eu garantia que ele tomasse os remédios. Obrigava ele a comer vegetais. Em troca, ele me ajudava com cálculo, e ao que parecia, ele era um gênio que simplesmente nunca se esforçava e me protegia da toxicidade do ensino médio. Mas a sombra da doença dele sempre estava ali. Ele se cansava com facilidade. Os lábios dele ficavam levemente azulados quando o frio era intenso. Era a noite do baile de inverno. Eu não pretendia ir, mas Jackson insistiu. Comprei um terno, ele disse, encostado no meu armário. Não me faça desperdiçar boa aparência. Então nós fomos. O ginásio estava decorado com enfeites baratos e luzes piscantes. Dançamos ao som de uma música lenta. Apoiei minha cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo do coração. Tum tum tum. Era levemente irregular. Um sopro. Você está linda, Chloe, ele sussurrou no meu cabelo. Levantei o olhar. O cabelo prateado dele estava arrumado para trás, revelando os traços marcantes do rosto. Ele parecia um príncipe. Mas os olhos estavam tristes. Jackson, chamei. E por que você se transferiu, nos seus planos? Você ia embora, não ia? Ele franziu levemente o senho. Quem disse que eu ia embora? A intuição. Respirei fundo. Você está doente, Jackson. Eu sei dos remédios. Ele parou de dançar. Segurou minha mão e me puxou para fora do ginásio, para o ar gelado da noite. Flocos de neve começavam a cair. Eu nasci com um defeito no coração, disse ele, olhando para o céu. Uma válvula está falhando. Meus pais marcaram uma cirurgia na Suíça para o mês que vem. A taxa de sobrevivência não é das melhores. Engoli em seco. É por isso que você afasta todo mundo? Ele deu de ombros. Qual o sentido de deixar alguém entrar, se eu posso simplesmente desaparecer cedo? Então ele me encarou. Mas havia algo diferente no olhar. Mas aí você apareceu, ele continuou. Você bateu aquela carta na minha mesa. Era barulhenta, viva, eu não consegui ignorar. Ele deu um passo mais perto, segurando meu rosto com as mãos frias.
Eu não quero morrer, Chloe, não mais. Agarrei a frente do casaco dele. Então não morre. Minha voz saiu firme. Luta. Sobrevive. Respirei fundo. Eu morri uma vez, Jackson. Eu sei como é. É frio. É solitário, e você não leva nada com você. Apertei o tecido com mais força. Você tem que ficar aqui, comigo. Ele abaixou a cabeça. Os lábios dele tocaram os meus. Não tinha gosto de cigarro. Tinha gosto de morango e ar de inverno. Era desesperado. Doce. Uma promessa feita diante do desconhecido. Tá bom, ele sussurrou contra meus lábios. Eu vou lutar. No dia em que Jackson deveria partir para a Suíça, tudo deu errado. Eu estava no aeroporto com ele. O jato particular já estava esperando. Eu segurava a mão dele, tentando não chorar. Eu volto em 2 meses, disse ele, apertando meus dedos. Coração novo, mesma pessoa. Só volta, respondi. De repente, uma confusão começou perto da entrada. Virei a cabeça. Caleb. Ele parecia fora de si. Tinha conseguido passar pela segurança de alguma forma. E Chloe? Não deixa ele ir. Ele está mentindo. Ele gritou, correndo na nossa direção. Os seguranças tentaram segurá-lo, mas Caleb arremessou algo. Uma garrafa de vidro pesada. Não era em mim. Era em Jackson. Cuidado. Empurrei Jackson para o lado. A garrafa se estilhaçou no chão. Mas o esforço, a descarga repentina de adrenalina, foi demais para o coração frágil dele. Jackson engasgou. A mão foi direto ao peito. O rosto ficou cinza na hora. Jax! Eu gritei segurando ele quando caiu. Chloe, ele ofegou, os olhos revirando, não consigo respirar. E alguém ajuda. Gritei. O mundo virou caos. Sirene. Paramédicos. O cheiro estéril do hospital, que eu conhecia bem demais. Fiquei na sala de espera por 12 horas. Caleb foi preso, mas eu não me importava. Não me importava com nada. Parecia que minha vida passada estava se repetindo. Os monitores apitando. Os médicos com olhar de pena. Será que eu era amaldiçoada? Será que todos que eu amava estavam destinados a morrer em um hospital? O família de Jackson Miller. Eu me levantei, as pernas tremendo. Eu sou a noiva dele. A mentira saiu sem esforço. O médico parecia exausto. Ele está estável. Tivemos que fazer um reparo emergencial na válvula aqui mesmo. Ele está fraco demais para voar agora. As próximas 48 horas são críticas. Entrei no quarto. Ele estava ligado a várias máquinas. Parecia tão pequeno. Puxei uma cadeira e segurei a mão dele. Ainda estava quente. Você prometeu, sussurrei. Prometeu que ia lutar. Apertei a mão dele. Nem pense em me deixar aqui com o Caleb e todo o resto. Respirei fundo. Você é o príncipe da colina. Minha voz falhou. Você não pode desistir. 5 anos depois, o jardim estava em plena floração. Mas não qualquer jardim. Era o jardim atrás da propriedade da família Miller, que já não era mais um museu frio, e sim um lar cheio de luz, barulho e vida. Eu estava diante do espelho, alisando o tecido de seda do meu vestido branco. Tá, aceitável, uma voz provocou da porta. Virei. Luke, o melhor amigo de Jackson, estava sorrindo. Para uma noiva surtada. E cala a boca, Luke. Você trouxe as alianças? Aqui. Caminhei pelo corredor. A grama macia sob meus pés. Dessa vez não havia sussurros de pobre Chloe. Nenhuma pena. Lá no fundo vi um rosto que não via há anos. Caleb. Ele já tinha saído do reformatório há muito tempo, mas parecia mais velho, desgastado pela vida. Não era mais o garoto de ouro. Era apenas alguém do passado. Um vestígio. Ele assentiu levemente para mim. Uma aceitação silenciosa de derrota. E eu apenas desviei o olhar. Ele não merecia mais nem a minha raiva. Então meus olhos encontraram um homem no altar. Jackson. De pé, ereto. O cabelo prateado agora mais curto, mais alinhado, mas ainda com aquele toque rebelde. Vestia um terno preto. Na lapela, um pequeno broche de morango. Ele não estava pálido. Estava saudável. A cirurgia, 5 anos atrás, tinha funcionado. A recuperação foi um inferno. Meses de fisioterapia, meses de eu brigando com ele para se cuidar. Mas ele conseguiu. Quando cheguei até ele, ele segurou minha mão. Firme. Ei, papel de rascunho, ele sussurrou, relembrando a mentira que começou tudo. Sorri. Ei, delinquente. O celebrante começou a cerimônia, mas eu mal ouvia. Eu só conseguia pensar na garota que eu fui. Aquela que morreu sozinha em um hospital, apaixonada por alguém que nunca se importou. Apertei a mão de Jackson. Jackson, aceito você, Chloe. Ele parou, olhou fundo nos meus olhos e ignorou o roteiro. Eu aceito você, disse, com a voz carregada de emoção, alto o suficiente para todos ouvirem. Porque você me salvou.
Porque quando eu estava pronto para desistir, você me acordou. Apertei a mão dele com força. Você entrou na minha vida sem pedir licença e se recusou a sair. Ele respirou fundo. Eu prometo passar todos os dias dessa segunda chance fazendo você nunca se arrepender de ter sentado ao meu lado. Meus olhos arderam. Eu, Chloe, aceito você, Jackson, para amar, cuidar e garantir que você coma seus vegetais. A plateia riu. Jackson sorriu. Aquele mesmo sorriso preguiçoso, perigosamente atraente, que tinha parado meu coração anos atrás na cafeteria. Pode beijar a noiva. Ele não hesitou. Me puxou pela cintura, me inclinando para trás, e me beijou. Tinha gosto de eternidade. Enquanto caminhávamos de volta pelo corredor com confetes caindo sobre nós, Jackson se inclinou e murmurou. Então, sobre aquela carta de amor. Aquela que o Caleb tentou expor? É. Ele sorriu de lado. Eu guardei as cinzas. Eu ri olhando para o céu azul. Você é estranho. Eu sou seu, ele respondeu. Segurei a mão dele. E eu sou sua. A garota patética que morreu por um garoto de ouro desapareceu. No lugar dela, havia uma rainha que salvou seu príncipe. E juntos, nós dominávamos a colina. Oi, gente. Gente, eu não sei se eu tô muito emocionada, se eu tô muito carente. Mas eu gostei da história, achei eles fofinhos, sabe? Eu sei que a inteligência artificial trocou os personagens ali em algumas cenas, além de ter botado a menina com a cara de uma atriz famosa, mas essa parte a gente pula, né? Porque, nossa, tem hora que eu tenho vontade de ter um pai computador longe. Ficar brigando com inteligência artificial, porque, nossa, difícil. Além de que eu descobri que o Gemini é racista. Sim. Chupa que é de uva, tá? Mas enfim, né? Espero que vocês também tenham gostado. Eu achei um casal fofo. Eu achei que ele tem muita força de vontade. Porque, nossa, quando ela pediu pra ele parar de fumar, ele parou. Porra. Tem que gostar demais da conta, assim. Tô doido. Mas é isso, gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Tá bom? Deixe seu like, se inscreva e compartilha, tá bom? Beijo, até a próxima.